tem, né? Estamos aqui na mesma altura, Fernanda? Mas já vai começar. Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco ao vivo, simultaneamente, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também simultaneamente pela TV Ética e tvexito.com.br. Portanto, vem estar conosco de meio-dia a 1 ao vivo e você pode e deve participar ainda por telefone 11 5081 3782, 11 5081 3782. Vamos tratar de muitos assuntos. É uma satisfação poder aí ouvir você também, né? O que você tem a dizer, bem como os nossos ilustres convidados, que já eu vou apresentá-los. Olha, ilustres mesmo, você vai conferir, tá? Mas antes eu quero te contar que nós vamos tratar desses e outros assuntos. Ó, tarifa de ônibus não subirá em 2004. Isso aí é promessa do prefeito Haddad. Será? 2004. 10 anos atrasada, 2014. A ativista presa na Rússia será homenageada em São Paulo. Vândalos depredam cemitério do Araçá. Livro fala de Milton Neves e de Copas que o Brasil venceu. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos queridos, como ela, jornalista, apresentadora Beth Russo. Como vai, Beth? Alegria em tê-la aqui, tudo bem? Bom, sempre é uma alegria renovada estar aqui nesse espaço de debate, de fluência de ideias, e eu quero aproveitar para cumprimentá-la, a você, a essa bancada, mas principalmente aquele pessoal de casa tão fiel a esse horário, né, de debates, para cumprimentá-los e desejar um novo ano repleto de realizações, de saúde e principalmente de reconhecimento, porque é normal que a gente se esforce, lute, mas é muito difícil que a gente tenha reconhecimento. Então, que você de casa e cada um de nós tenha o reconhecimento que tanto a gente espera. Muito bom. Ah, meu querido também, que está ao lado dela, médico, vereador Gilberto Natalini, como vai? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado, Eliane, agradeço a você o convite mais uma vez, te desejo um bom ano novo a você, os colegas aqui e aqueles que estão nos assistindo. Igualmente, a nossa queridíssima, eu estava morrendo de saudade dela, psicóloga Suzy Camacho. Gente, ela que é especialista em psicoterapia infantil e de adolescentes, é autora do livro Guia Prático dos Pais. Tudo bem, Suzy? Tudo bem, minha querida Liliane, boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos companheiros aqui e um grande ano de coração para que a gente consiga realmente entrar com o pé direito e poder fazer um ano muito diferente, muito positivo. Muito bom também, saudações a ele, jornalista esportivo, advogado, escritor, Mário Marinho. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Liliane. É sempre um prazer estar aqui, né, nessa bancada, que eu sempre digo que a gente aprende muito aqui. Ensina, né? Também. Filho, olha, eu tenho minhas dúvidas se 2014 vai realmente começar, mas eu desejo um 2014, se começar, para quem começar, né, de muita felicidade, de realização, de tudo aquilo que a gente deseja, mas do fundo do coração. Deixa eu entender por que você está na dúvida, você já começou? Já começou, meu filho? Não começou nada, vem carnaval aí, depois vem Semana Santa, 1º de maio, Copa do Mundo, eleição, aí já acabou o ano, já vem de semana de Natal. Mas a alegria dura pouco, né? Ontem eu estava olhando o calendário, isso muito por conta de todo mundo ficar falando de prolongado de feriado. Eu, Liliane Ventura, não gosto de estar no ritmo de vai, para. Não gosto. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque precisa descansar, mas o exagero também é ruim. E aí, o que acontece? No primeiro semestre, nós teremos muitos feriados. No segundo, só o Natal, o Réveillon, sabia? No segundo semestre. Olha, 15 de novembro vai cair... Sábado. O 1º de maio, e por aí vai. É sábado ou domingo. 7 de setembro também cai no sábado ou domingo. Então, portanto, né? Que você gosta de feriado? Tem a Copa por aí, né? A Copa vai ser um feriado forçado, né? Se bem que eu vou trabalhar, pronto, eu quero trabalhar. A Copa não vai ter um feriado, vai ter um mês de feriado a Copa, viu? Não vai ser mas, só... Marinho, por conta disso, já tem gente desejando um feliz 2015, hein? É verdade. Bom, olha, promessas são promessas e a gente aí dá boa notícia. Espero que seja concretizada, né? As tarifas de ônibus não serão reajustadas em 2014, isso segundo o prefeito Fernando Haddad. Caso isso se confirme, será
será o terceiro ano consecutivo sem aumento. No ano passado, ela chegou a subir para R$ 3,20. Lembra aquela confusão? Mas recuou dias depois devido à pressão popular. Haddad afirmou também que a chamada tarifa zero é possível, mas depende de uma fonte de financiamento para o setor. Muito bem, Beth Russo, o seu comentário. Está crente ou descrente? Bom, eu estou surpresa com a inabilidade do nosso prefeito Haddad. Primeiro, quando você se candidata, você escolhe a qualquer atividade, seja ela profissional, advogado, médico, você tem um balanço, você tem um perfil daquilo que você quer fazer. Um político, ele não é de primeira viagem, ele vem vindo, fazendo carreira, então ele tem mais ou menos aquilo que ele pretendia. São Paulo não é uma cidade que ninguém conhece, mas ele tem o perfil do que é São Paulo. Será que quando ele foi candidato, ele não sabia o que ele ia pegar, o que ele ia encontrar? Quer dizer, é difícil você ter essa noção de que ele foi surpreendido. Não foi surpreendido por nada, claro. E aí, de repente, ele vem anunciando de que ele não vai poder atender todas as necessidades da cidade, ou as reivindicações, ou aquilo que se prospecta que um prefeito atenda, que são as necessidades prementes de uma cidade grande, do tamanho que é a nossa, porque ele não vai ter aumento, ele não vai poder dar o aumento que se esperava no transporte público. Ora, isso é simplesmente indispor classes sociais, porque os mais pobres, que a gente chama de as pessoas que estão expostas, né, a essas necessidades maiores, ficam pensando, poxa, os ricos querem desconto, querem isso, querem aquilo. Não é assim, gente, não é assim. Quando ele pensou no aumento do IPTU, ele pensou no aumento ilegal. Então, quem entrou com uma ação, quando se entrou com uma ação contra esse aumento, se reivindicou um direito. E há um princípio jurídico que diz que quem exerce o seu direito, a ninguém prejudica. É isso mesmo. Ele não está prejudicando de reivindicar juridicamente a anulação desse absurdo que era esse projeto desse aumento. Então, quando foi anulado, quando foi cancelado, estava justo. E foi justo. Agora, o que não é justo é deixar as pessoas desamparadas ao léu daquilo que se precisa. Diz que ele vai dar só atenção ao transporte, que é aquilo que me parece que está sendo feito, que é riscar a rua, né? Riscar, ou seja, fazer o tal do corredor, que a gente corre de longura daquilo, porque é muito mal feito, os carros ficam se entrebatendo, inclusive com as motos, colocando em risco a vida dos motoqueiros e o patrimônio que são os carros. Quer dizer, está uma coisa muito insana, São Paulo. E também ele vai dar atenção à saúde. Vale a pena a gente conferir que atenção é essa que vai ser dada à saúde. Ou se a gente vai ficar vendo só inauguração de plaquinha, porque isso a gente já viu em outro lugar, né? Vamos ver esses outros setores e a verdade é a seguinte, vamos ficar de olho, porque política de luta de classe já era. Isso não existe mais, não pode ser mantido. A gente tem que pensar num Brasil grande, num Brasil que caminha juntos, irmanados. O problema de um tem que ser o problema do outro. A gente não pode se separar em classes. Ao contrário, porque não dá para ser feliz. A gente está começo de ano, não dá para a gente ser feliz vendo o problema do outro que está infeliz. Eu penso assim. Beth Russo, para quê? Deputada, vereadora? Adoro, né? Adoro, porque ela fala mesmo, ela não tem papai. Já estou cedendo meu lugar para ela. O senhor não precisa sair de lá, não, porque quem trabalha tem que continuar lá, viu? O senhor não vai pedindo folga também, não. Minha amiga, viu? O senhor continue lá. Vamos lá, meu filho. Né? Vereador. Não, você fala a verdade, não é isso, vereador Gilberto completamente Natalini? certa. É isso, consciente. Absolutamente certa. Não tinha um que falava assim na televisão? Absolutamente certa. É você, foi você agora. Realmente. Tarifa zero é possível, vereador? É possível desde que o prefeito arranje 6 bilhões de reais para pagar a conta do sistema. Mas ele arranja, sim. Então, se ele arranjar e ele arrumar e não for meter a mão no bolso da gente, porque é o seguinte, ninguém almoça de graça. Se eu chamar você, se a senhora me chamar para eu almoçar na sua casa, a senhora vai pagar o almoço. Eu vou almoçar sem pagar, a senhora vai pagar. Então, tem um custo. Mas eu fico esperando a retribuição, hein? Não, claro. Depois a gente vai... Veja só, a prefeitura já coloca 1,5 bilhões de reais por ano de subsídio. O resto dos para chegar nos 6 bilhões, as pessoas pagam, cada um que usa paga. Se ele colocar a tarifa zero, ele vai ter que pagar os 6 bilhões. Agora, é 6 bilhões mesmo?
Essa é a pergunta que o prefeito... Assim? Mas não tem não, lá quanto é o custo do apresentação? sistema? Teve uma CPI na Câmara, está tendo, não acabou ainda, comandada pela base de apoio ao prefeito Haddad. Eles examinaram tudo do transporte, metrô, CPTM, MTU e tal, menos aquilo que a CPI deveria examinar, que é quanto custa de fato uma passagem em São Paulo. Qual é a margem de lucro, qual é a gordura que tem no sistema. Mas por que não analisaram? Porque desviaram o caminho para a Lua, desviaram porque viram que esse caminho era ruim para eles, né, vereador? Porque aí era um tiro, né? Ele ia ter que mexer num lugar que os prefeitos não têm medo de mexer, que é a conta sistema do transporte municipal de São Paulo. A CPI foi um fiasco, eu digo para você. Tanto é que eu e mais alguns vereadores fizemos um grupo, vamos dizer assim, informal, arranjamos uns técnicos, estudamos o problema e vamos apresentar um relatório paralelo através de um vereador que está lá, o vereador Tuma, Eduardo Tuma, para contrapor ao relatório oficial da CPI. Então, na verdade, o que precisa pôr é o dedo, quanto custa essa passagem de fato, quanto fica de gordura para as pessoas que mexem com isso. Aí, você vendo isso, você vai saber exatamente qual é o preço dessa passagem, que não é R$3, não é menos. Tá certo? E você vai poder dizer, olha, eu vou fazer tal coisa. Tarifa zero é muito bonito de falar. Quem é que vai pagar? Da onde vai sair o dinheiro? É isso que eu estou perguntando. Perfeito. Mas vereador, eu acho o seguinte... Desculpa, Marinho, mas só para concluir. Esse projeto, quer dizer, essa avaliação, não é bem um projeto, mas essa avaliação que foi feita, não só pela essa CPI, mas mais esse apêndice, né, esse grupo informal, a população vai ter acesso a isso? Vai ser tudo, nós vamos tornar público. Vai entrar pela internet? Olha, o problema é que você sendo informal, você tem muita dificuldade de buscar dados. Por que é importante a CPI? Que a CPI tem poder de polícia. Ela fala, eu quero aquele livro lá de contas. Se não der, eu mando a polícia buscar. O grupo informal, que é eu, Ricardo Yang, Toninho Vesp, Polici Neto, Mário Covas Neto, são 5 ou 6 que se juntaram para isso, nós não temos o poder de dizer, nós queremos aquela conta lá. Se não mandar, eu mando a PM buscar por ordem da CPI. A CPI não buscou, não abriu as contas. Então, nós tivemos dificuldade, mas nós temos uma proposta alternativa e vamos apresentar. E vai ser público. Eu posso até mandar aqui cópia para vocês, para que vocês possam olhar e distribuir. Nós vamos colocar no site, tudo. Nada que a gente faz é escondido, é tudo aberto. Só um adendo nessa questão de tarifas e de dinheiro, né? É bom lembrar o seguinte, o Haddad disse que ele precisa desses 6 bilhões e tal, esse negócio todo, aumentou o IPTU, escorchante, como a Beth ressaltou aqui, né? Se não der, São Paulo vai parar, só vou poder fazer isso, fazer aquilo. É bom lembrar que há anos atrás, aí o Lula disse que o Brasil ia quebrar se tirasse aquele imposto à saúde. Foi né? mesmo. Vai quebrar. O Brasil não quebrou, continua aí, né? Quer dizer, tira esse dinheiro da prefeitura, a prefeitura sabe que não são R$3 a tarifa, é muito menos, quer dizer, ela está realmente com gordura para fazer isso, né? Agora, o problema é se esse dinheiro é canalizado para ali ou se ele sai num delta como Maria, Rio, você vê assim, a contradição. Ao mesmo tempo que o prefeito diz que se não tivesse esse aumento escorchante de IPTU, escandaloso, quebraria São Paulo, ele cria no ano passado, através de projetos que ele mandou, que nós votamos contra, ele criou 1.500 cargos de livre provimento a mais na cidade, que é dinheiro que vai dos cofres para pagar gente que a própria base dele nomeia na prefeitura por aí afora. Então, dinheiro, se você souber administrar, você fechar a torneira da corrupção e fechar a torneira do desperdício, você administra com melhor condições. O problema é que desperdiça mesmo. Para que 1.500 cargos a mais na prefeitura? Eu pergunto. Para botar no lugar desses 1.500 cargos apadrinhados políticos da base de apoio do prefeito. A verdade todo mundo sabe disso. Só não sabe quem não quer. Ativista presa na Rússia será homenageada em São Paulo. É isso mesmo, gente. O vereador Gilberto Natalini protocolou na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de decreto legislativo para conceder à bióloga e ativista brasileira Ana Paula Alminhanha Maciel o título de cidadã paulistana em 2014. Ana Paula pertence ao Grupo 30 do Ártico, ligado ao Greenpeace. Preso por 2 meses, na Rússia, por lutar contra barcos baleeiros no Ártico. Aliás, a gente acompanhou bem de perto e torcemos muito, para a libertação dela. Bela iniciativa, viu, vereador? Na verdade, ela vai ser, vamos dizer assim, como tem no centro de Umbanda, tem o
o guia e o cavalo, né? Não tem isso? Eu não sou muito assim dedicado, mas eu conheço essas coisas. Então, ela vai ser o cavalo. O guia, na verdade, é o movimento ambientalista internacional. Né? Nós estamos vivendo no planeta hoje, vocês vão vendo, menos 50 graus nos Estados Unidos, mais 50 graus no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo uma situação no planeta de limite. O planeta está no seu limite. E o Greenpeace, com todas as críticas e defeitos, ele tem um trabalho de preservação ambiental. A metodologia deles, até levei muita burdoada no Twitter, quando falei que ia dar esse título, mas você está dando título para uma terrorista. Essa moça não é terrorista. Não é. Essa moça, ela é uma pessoa que usou um método para chamar a atenção do mundo, pulou dentro de um navio, certo? Foi. E o Putin, pau, pegou ela e levou para... Na verdade, o Greenpeace e ela, eles fazem isso direto. Eles conseguem dar visibilidade à causa. É isso que eles quiseram. Esse é o maior... Agora, digamos, a causa maior traço dela, deles. a causa dela É é uma nobre, causa né? É justíssima. nobre, Ou a gente toma conta dessa casa, que é a única que nós temos, que é esse planetinha que a gente vive, ou daqui a pouco nós não temos mais casa para ficar. A É verdade isso é. mesmo. Então a humanidade tem que cair na razão. É para isso que eu dei o título, para chamar a atenção desse aspecto. Parabéns. Muito bem, vamos Parabéns. ouvir aqui a Suzy. Bom, eu acho bastante interessante. Eu acho que acaba sendo também um grande exemplo para muitos jovens que, às vezes, não sabem aonde eles podem ser importantes na vida, não é? E justamente pegando causas que digam respeito assim à sociedade, ao bem-estar das pessoas. Então, eu vejo essa ativista como sendo um exemplo para outras pessoas também terem essa garra, essa determinação para lutar realmente em favor de causas que sejam realmente nobres e não essas bandalheiras que a gente vê por aí. Mário Marinho. Eu também concordo, aliás, cumprimentei o vereador pela iniciativa e acho que é muito melhor mesmo, como disse a Suzy aqui, você encaminhar a energia desses jovens para fazer isso, para fazer esse tipo, né, de ajudar o planeta, chamar a atenção para esse problema, do que sair na Paulista vestido de preto, quebrando tudo, bancos e telefones e ponto de ônibus e tudo mais. Sem Beth. dúvida. Não, sem dúvida. Todo o reconhecimento, nós abrimos aqui o programa e desejando um feliz ano e ressaltando a importância do reconhecimento, que é o que o Naline está fazendo, o Natalino está fazendo com relação a Ana Paula Maciel. Eu só tenho que cumprimentar e reconhecer. Eu agradeço. Agora, gente, se por um lado, né, nós temos o exemplo dessa jovem, o que aconteceu aqui em São Paulo, eu tenho até vergonha de contar para vocês. Vândalos depredam o cemitério do Araçá. Um grupo de 25 a 30 jovens de adolescentes auto-intitulado White Blocks invadiu o cemitério do Araçá e danificou ao menos 21 estátuas, 2 carros elétricos, uma capela e os banheiros. O Araçá, gente, foi fundado em 1887. Muitas estátuas de bronze e mármore de Carrara foram trazidas da Itália nessa época. Não houve furtos, mas o valor dos estragos ainda não foi calculado. Nós temos lá verdadeiras obras de arte. Ou verdade. Tínhamos, né, Suzy Camacho? Exatamente. Inclusive, tem até um turismo que é feito para que, principalmente as pessoas, estudantes de arquitetura, conheçam todo esse patrimônio que nós temos em São Paulo. E, infelizmente, a gente vê esse contraponto, né, de pessoas que lutam a favor do crescimento, da evolução, e outras pessoas que se intitulam esses white blocks aí, e que vêm para destruição. Olha, aí é que a gente fala o quanto os pais, que eu sempre bato nessa tecla, eles são importantes. Porque o indivíduo, para ter esse tipo de atitude, ele não começa agindo dessa forma. Ele já lá atrás começa com pequenas atitudes de destruição dentro da própria casa, dentro da escola, e aí chega na sociedade desta forma. Suzy, eu como mãe eu tenho uma dúvida. É verdade, ou pelo menos é o que eu sinto, que você só consegue dar limite ou noção de limite até os 7 anos? Porque o que eu vejo assim, a partir dos 7... Tudo é mais difícil, né? A partir dos 7, o pai fica lá, vem aqui, foi. Se você ensina para essa criança que se ela não vier, ela vai ter, né, a consequência. A consequência, ela para. Ela dá o stop e volta. Exatamente. É mais ou menos isso ou não? Sem dúvida, a gente observa que até os 7 anos de idade nós temos aí uma janela de oportunidade para se trabalhar justamente no lobo frontal, limites, respeito, valores. É mais fácil você introduzir, porque ali, digamos assim, ainda está tudo muito molinho, dá para você fazer um molde de acordo com os princípios e valores da família.
posterior a isso, não é que você não consiga, só que difícil. É muito mais difícil. E posterior aos 12 anos, então, na adolescência, a coisa se complica muito mais, porque vem a rebeldia natural daquela fase e aí também os amigos, que também é uma influência muito perigosa. Eu sempre digo para os pais, fiquem de olho nos amigos dos seus filhos, leve para dentro da sua casa esse jovem, sabe? Proporcionando assim aquele momento de convívio, vai assistir um DVD, vai ouvir música, perceba como eles agem, depois converse com o seu filho, mostrando o que você aprovou, o que você não aprovou, porque o adolescente parece que ele fica sem personalidade, ele adota a personalidade do grupo. Por isso que é importante você acompanhar os amigos dos filhos. Liliane, se me permite... Deve, Beth Russo. A Camacho ela tem uma formação específica, mas eu vou me atrever a dar uma impressão que é extremamente fundamentada em análise pessoal. Até bem pouco tempo, num passado recente, a gente percebia que as crianças eram educadas numa somatória de igreja, sociedade, a escola e a família, ou era uma somatória. Hoje é uma verdadeira disputa, se não uma luta da casa com a sociedade, com a igreja, com a televisão, com as mídias, de uma forma geral. Quer dizer, é uma disputa. Então, já não fica tão fácil, independente da idade ou da época, você estará disputando, porque esses valores... Você escolhe uma escola que tenha mais ou menos os mesmos valores. Mas nem sempre as mídias terão esses mesmos valores. A sociedade em que ele vive terão esses mesmos valores. E no caso aqui, por exemplo, para não fugir do tema, do cemitério, o cemitério público, como nós conhecemos e vivenciamos essa experiência hoje, é uma coisa relativamente recente, veio do século XIX. E, até então, ele era estritamente religioso, né? Ele era fundamentado na igreja, a igreja era responsável. Então, nós ainda estamos aprendendo, entre aspas, a lidar com essa mistura de valores. E o que acontece? Sabemos que fora do país é supervalorizado. Aqui nós temos algumas excursões para conhecer as obras de arte que ali estão e aonde estão sepultadas pessoas de interesse público, etc. Porém, nós não temos a cultura de valorizar os nossos mortos, de valorizar aonde eles estão, até por força da própria religiosidade, né, que permeia a nossa sociedade. Então, está na hora de se pensar em recolocar esses valores. Não como valores religiosos, de religião A, B, C ou D, mas dentro do conceito de sagrado... Gente. Não, dentro do conceito de sagrado e profano que forma a filosofia. Porque, na medida em que você tirou a filosofia das escolas e da formação dos professores, você tirou também o conhecimento do que é sagrado e do que é profano. E aí você permite tudo. E nós já estamos saindo do aspecto da violência comum e estamos entrando no aspecto do vandalismo, que é muito mais grave. Então, mas o vandalismo ele se faz em decorrência da ausência de uma punição adequada para aqueles que têm esse tipo de atitude. Então, sim, esta se você ausência... tiver o conhecimento, você já está anulando uma ação no berço, no começo da ação, entendeu? Quer dizer, antes que ele se concretize, você não precisa nem punir depois, ou pelo menos grande parte dele, porque ele não se concretizará. Você tem o conhecimento, você tem a sensibilização. Agora, você não tendo, você começa a crescer a seu sentido de libertinagem mesmo. Mas a sensibilização, ela vem em decorrência da consequência, porque quando o indivíduo ele é muito jovem, ele trabalha no concreto, ele não trabalha nos valores que são os abstratos. Então, o concreto é que faz com que ele vá assimilando que aquela consequência é negativa e não vale aquele momento de impulso, seja lá daquele prazer mesmo, que todo mundo tem um ladinho meio sádico de fazer o mal. Quando ele percebe que tudo tem uma consequência concreta, real, tanto é que a criança trabalha até os 7 anos no mundo concreto. Você vai ensinar matemática, você vai ter que pôr o lápis, você vai ter que pôr o feijãozinho, vai contar nos dedinhos, para posteriormente
ela adquirir esta habilidade de raciocinar em termos abstratos. Então, para se chegar nisso que você falou, Beth, a gente tem que trabalhar lá atrás. Não, sem né? dúvida. Aquela questão toda assim, ação e reação. Ação positiva, reforço positivo. Ação negativa, você vai ter uma reação negativa. E aí é que vem a dificuldade de hoje em dia as pessoas terem esse limite entre essa reação negativa. Grande parte dos pais são permissivos. Por isso é que a gente está vendo o que a gente assiste hoje, porque é muito mais fácil você dizer sim a um filho do que falar o não, do que ter a reação dele negativa. Educar dá muito trabalho, gente. Nossa, com certeza. É cansativo, sem dúvida. Fala 10 vezes a mesma coisa. Até que você chama e fala, fica sentado aí pensando. Agora você vai pensar no que eu te falei. Agora, esse conceito do concreto e abstrato que você levantou muito bem, né? Me lembro aqui de uma historinha. Outro dia eu saí com o meu... Teimosia é abstrato, né? É abstrato. Eu saí outro dia com o meu netinho de 9 anos de idade, e ele queria ir para um caminho e eu tinha que passar para o lado de cá. Eu falei com ele, vamos para cá. Ele falou, vô, é para cá. Eu falei, vamos para cá. Ele falou, vamos para lá. Eu falei, você é teimoso, hein, menino? Ele olhou para mim e falou, vô, você é muito teimoso. O que eu faço? Puxou o avô, então. Tive que puxar. Aí você fica sem saber o que fazer. E aí, Natalia, mudou muito, né, Natalia? O tempo que eu e o Marinho éramos jovens, vocês não, porque vocês são tanto muito tempo joviais. assim, Vocês três são muito joviais. A juventude tinha uma causa. É verdade. O jovem tinha uma causa, tinha um sonho de mudança, de transformação do mundo. Certo ou errado, tinha um sonho. Hoje, o jovem não tem sonho. O nosso jovem está com seu sonho reprimido. Né? E aí o que acontece? Qualquer pesadelo que passa, ele agarra. É isso mesmo. A verdade é essa. Você imagina um grupo de jovens ir atacar um cemitério, pô. O que é isso? Isso não tem explicação. Isso é falta do que fazer, falta de sonho. Vai sonhar de noite e atacar um cemitério? Isso é uma pobreza, valores, pobreza de espírito, pobreza de causa. Então, eu acho, nós não estamos conseguindo, a nossa geração, no mundo, não é só no Brasil, dar um rumo, uma causa para essa moçada aqui, essa rapaziada que está aí. Desculpar, e aí, quem não está dando causa é família. Olha, esse povo não sentiu falta desse povo estar fora de casa? Presta atenção, a família, eu concordo com vocês, eu também sou pai, graças a Deus eu consegui, eu e mais a minha mulher do que eu, porque eu fico muito fora, nós conseguimos dar um rumo lá, né? Tá? O rumo está dado. Porém, a família é parte do processo. Hoje, dentro de cada casa, tem casa que tem 4 televisões. É um membro da família em cada televisão, durante horas. E a internet? Você não sabe e o celular? Teu filho... E o celular? Tá ali. O celular, nem se olham, então, nós somos parte. Agora, é claro que é muito importante o pai e a mãe, até os 10 anos. Depois dos 10 anos, você perde o controle. Você não sabe com quem ele está conversando. É muito difícil hoje. Porque se ele não tem, você não leva o amiguinho, e na internet, com quem ele está falando? Então, eu acho que tem que ter uma ação individual, conforme foi dito aqui, inclusive pela nossa colega. Eu sou médico, mas sou um curioso da parte psicológica do ser humano. Você tem toda a razão aqui, e muito bem dito por ela, porém existe uma questão do coletivo. O coletivo social também tem uma influência enorme. E a influência do coletivo hoje ou não existe ou é negativa. Os bons influxos estão em baixa. E aí a gente vai perder na guerra. E esses maluquetes, com perdão da má palavra, vão quebrar obra de arte no cemitério. Porque pai e mãe não se iludem, hein? Que quando eles dão para a criança o brinquedinho lá, que tem o... Brinquedinho, modo de dizer, né? Que tem tá vendo um desenho animado? Desenho animado coloca valores. Desenho animado introjeta valores, introjeta já viram os desenhos que eles veem hoje? Se o pica-pau já era sádico, aquele pica-pauzinho, né, da nossa época, você vai ver os desenhos que eles veem hoje, é tudo de destruição. Pai e mãe podem invadir privacidade de filho? Eu acho que sim. Eu, particularmente, acredito que sim. Até uma determinada idade, você tem que estar controlada. Eu acredito que até 15, 16 anos... Até quando ficar dentro da minha casa, comendo a minha comida, eu vou olhar tudo. Eu acho que é importante você estar, assim, acompanhando. Tá comendo a minha comida? Tá dormindo embaixo do meu teto? Tá vivendo nas minhas custas? Vou olhar mesmo. Não, vou olhar. O que você está fazendo? Com quem você está falando? Vamos conversar com a mãe aqui. Se não tiver nada para esconder, não tem nada para esconder, eu conto tudo para você. Você conta para mim, não é? Agora, claro,
Claro, não, na fase do namoradinho, tudo bem. Agora, esse negócio de eu não abro o quarto do meu filho, eu não falo, eu não escuto o telefone, escuto sim. Vai botar a extensão lá que eu vou ouvir lá de vez em quando, eu vou dar uma olhada. Sabe o que minha mãe fazia? Sim. Quer ir pra festa? Vai, pode ir. Daqui a 20 Aparecia minutos lá. Vem aqui ver se tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau. Você acredita? Incerta, tá certo. E você Olha, sentia... lógico. Na minha casa não tem mais criança, né? Quer dizer, não temos, a minha mulher não tem mais criança, né? Mas temos netos, né? Os netos vão lá em casa, vão direto para o computador, pega o meu computador, mas eu proibi, falei, não fecha a porta. Isso aí. Eles ficam lá, de vez em quando, como quem não quer nada, eu chego, passo, dou uma olhadinha assim, Isso tá, mas quer mesmo. dizer, certamente, eles são muito mais espertos que eu, que a gente era mais esperto que o pai da gente, que o avô da gente, né? Essas gerações são sempre mais espertas. Eles têm outros meios lá, se quiserem, mas a minha cumplicidade eles não vão ter. Né? Então, eu estou fazendo a minha parte ali. Não, com certeza. E, no fundo, o filho gosta disso. Ele sente que ele é amado, que ele é protegido. Né? Ele necessita deste olhar, porque ele sabe que tem que ter um adulto ali que está o direcionando. E mesmo que ele fique contrariado, amanhã ele vai agradecer. Como todos nós agradecemos aos nossos pais pela rigidez que eles tinham conosco, que isso nos ajudou. Ele eliminou muitos problemas, nos tirou, às vezes, de caminhos errados que a gente poderia ter entrado. Então, no fundo, os filhos agradecem sim. Lógico que não é no hoje, é no amanhã. Porque todos nós, né, vamos ficar adultos, então, ou pretendemos, se Deus quiser, então a gente tem essa necessidade de saber que fomos olhados, orientados e fomos até direcionados para que a gente saísse de situações de risco. Muito bem. Olha que livro fala de Milton Neves e de Copas que o Brasil venceu. Só otimismo, né? Os jornalistas Mário Marinho e Silvio Natatti, é assim mesmo? Natassi. Lançam o livro Milton Neves conta nossos mundiais. Obra que traz depoimentos de um dos mais importantes e polêmicos profissionais do esporte brasileiro sobre sua trajetória e sobre as Copas em que o Brasil levantou a taça. O lançamento ocorre no próximo dia 24, às 19 horas, na FENAC, na Avenida Paulista. Dali, Milton Neves, conte aí. O livro que eu e o Silvio fizemos, né? A gente passou, tem mais de um ano que a gente está trabalhando nesse livro, né? Nós fizemos... o livro é dividido em 3 partes. Nós temos aí uma parte feita mais pelo Silvio Nattassi, que é uma parte histórica, tem uma linha do tempo que mostra o que acontecia no Brasil em 1958, o que acontecia em 62, em 70, 74. 2002 são os mundiais que nós ganhamos, né? E nós procuramos aí dar um diferencial, que todo ano todo mundo conta as conquistas, e é sempre legal, porque você sempre está revivendo momentos alegres, né? Então, o diferencial que a gente arranjou foi o Milton Neves, que é polêmico, né? Que ele é realmente muito polêmico, ele arruma discussões, mas ele é um cara de uma memória privilegiada, espetacular, ele é um grande profissional, né? Eu conheço o Milton Neves há 30 anos, pelo menos a gente trabalha mais ou menos juntos. Então. E aí fizemos um depoimento dele contando como é que ele viu a Copa de 58, por exemplo. O Milton Neves nasceu em 1950, 58 ele estava com 8 anos. Essa época ele não acompanhava futebol, ele disse que a bolinha que ele gostava era jabuticaba. De pular a cerca do vizinho, invadir o quintal do vizinho para pegar jabuticaba, essa coisa toda. Mas conta como é que era a cidade dele, o que ele via de 1958 e tal. 62 já estava um pouquinho maior, e, enfim, ele foi contando para a gente. E o livro está muito bonito, que é um livro tipo uma revista, né? Um livro assim, muito bem ilustrado, uma diagramação muito leve, né? E o texto, eu vou falar com você que o texto é bom. Vocês conhecem muito bem o jornalista Mário Marinho, o escritor que vos fala aqui agora, né? Porque, afinal de contas, é um expert no assunto. Quantas Copas você acompanhou, Marinho? Olha, eu acompanho como torcedor, não como jornalista, desde 1958. A primeira Copa que eu sei que eu assisti foi em 1958, era um garoto, eu lembro que a final, num domingo, tinha dois bares lá perto de casa, aqueles armazéns antigos, né, que vendia Venda, que chamava. Venda, né? E eu ia lá, tinha o rádio, a transmissão do rádio por ondas, né? Então, aquele negócio que ia, voltava, aquele som que ia, voltava, na hora que o Brasil estava atacando, sabe? Aí eu corria num quarteirão, ia para a outra venda, ficava lá, depois lá não dava certo, eu voltava para o lado de cá. Então,
essa foi a primeira Copa que realmente acompanhei em 1958, era garotinho. E depois, a partir de 66, eu já passei a acompanhar as Copas profissionalmente, né? Então, eu, desde 66 para cá, acompanho todas as Copas. Uma delas eu cobri logo, que foi a de 90, porque na época que eu era jornalista lá no Jornal da Tarde, o chefe não viajava. Hoje o chefe viaja, né? Eu ficava comandando a equipe aqui da redação, aqui em São Paulo, né? Então, a única Copa que realmente eu vi pertinho, foi a da Itália, né? Que eu achava que ia ser a Copa mais romântica. Realmente, a Itália... né? O ar italiano é romântico, né? Aquela coisa, mas foi a pior Copa que eu já vi até hoje em termos técnicos, em termos de futebol. Né? Em termos de passeio foi maravilhoso. Né? 3 meses na Itália, então, é uma beleza, né? Foi muito bom. Mas, enfim, são histórias aí que a gente está contando. Mostra mais um pouquinho a capa do livro aí, todos convidados, a FENAC, dia 24, portanto. A partir das 19 horas, eu, Silvio Natácio e Milton Neves estaremos lá nessa noite autógrafo. Estão todos convidados, vocês aqui dessa bela bancada. O Milton Neves é uma efervescência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na mesma época, não com ele, porque eu não trabalhava na área de futebol, na Jovem Pan, e ele já naquela época era fazendeiro, tá, envolvido com isso, ele dizia assim, vou parar com tudo isso, aqueles ataques que ele tem, né? Muito engraçado, vou parar, você fazendeiro. Ele continua ameaçando, né? Até hoje. Até hoje. Vai estar lá Felizmente não larga porque ele entende muito, entende tudo. Parabéns, Milton. Um abraço. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Você continua aqui conosco, nos acompanhando pela TV Êxito, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM. E olha, eu quero te fazer, antes do intervalo, eu quero te fazer um convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, tá? De graça. TV Êxito, o ícone lá à sua disposição para que você, a um toque, você possa nos acompanhar toda a programação ao vivo aqui da tvexito.com.br. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Estamos de volta com o programa Gente que Fala pela tvexito.com.br, tvetica.com.br, Rádio Trianon, Rádio de Santos, alô, Baixada Santista, e para todo o Brasil, que sabe para o mundo, né? Porque a internet é isso, possibilita tudo isso. Muito bem, olha, lembrando que ainda há tempo de você participar conosco no telefone, por telefone, 11 5081 3782, ligue e participe, tá? Ó, o assunto agora é esse aqui, São Paulo adotará parquímetro eletrônico na Zona Azul para evitar a ação de flanelinhas que cobram, gente, até R$20 por uma folha de Zona Azul. A Prefeitura de São Paulo resolveu adotar parquímetros eletrônicos para modernizar a cobrança, feita há décadas por meio de talões, aqueles de papel lá que você compra, né? A tarifa hoje é de R$3 por uma hora de estacionamento e gera, sem contar as multas, cerca de 70 milhões ao ano para os cofres municipais. Que eu ainda tenho muita dúvida, viu, vereador? Eu queria que isso aqui fosse usado para passagem de ônibus, para educação no trânsito, para... Enfim, vamos lá. Concorda ou discorda aqui com Não, é claro. Inclusive, pela lei, o dinheiro de multa e outras coisas tem que ser usado para melhorar o sistema. Infelizmente, a lei não é cumprida, né, pelos governantes, não só os atuais, como os passados também. Então, e os futuros. O descumprimento da lei no Brasil é coisa muito grave. O legislador faz a lei e o executivo muitas vezes não cumpre a lei. Agora, eu acho que isso é um avanço, porque o que acontece... o problema de estacionamento em São Paulo, gente, é muito grave. São Paulo, ela não cabe mais carro. Não tem onde pôr. É verdade. Entendeu? Você não pode furar para baixo garagem porque você prejudica os lençóis freáticos. É uma situação difícil. Subir prédio para cima de garagem é uma legião
urbanístico. E os carros ficam na rua. Esse problema de flanelinha, esse problema de vender talão é gravíssimo. Eu acho que o parquímetro, isso já não é uma ideia nova, isso já é antiga, que eu acho que a prefeitura não teve recurso para implantar. Ele dá uma organizada melhor no processo, não vai resolver, assim, não é um bálsamo para resolver tudo, mas ele organiza, você fica menos na mão dos cambistas É isso que vai acontecer. Você vai se livrar um pouco dos cambistas que vendem aquele talãozinho na hora que você precisa, a preços escorchantes e te explora mesmo. Isso aqui é só para isso. Como tudo em termos públicos, eu acho que é necessário uma programação. Eu não estou vendo nenhum tipo de programação. É uma atitude que se vai tomar e acabou. Ponto. Na verdade, a prefeitura já havia processado uma forma de, não digo legalização, mas de organização, não é bem o termo, dos tomadores de carro, né? Dos tomadores de conta de carro, dos flanelinhas, chamados flanelinhas. Eles têm que tirar uma certa... Oficializou, oficializado, né? Mas é oficializado, eles têm que ter uma autorização, usar um tipo de roupa e tal. Está funcionando? Não sei se está funcionando, mas eles tiveram essa iniciativa, né? Funcionando. Por quê? Porque nós temos um subemprego. Muitos deles são ex-presidiários e que por coisas pequenas e que acabam tendo uma forma de trabalhar, porque vamos ser práticos e realistas, que não tem campo para o pessoal trabalhar. Então, o que vai fazer com esse pessoal? Quer dizer, eu não estou dizendo que eles tenham que cobrar 20 reais e realmente é uma deformidade da cidade grande. Eu não estou dizendo isso. Mas tem que ter uma programação. O que fazer com esse pessoal que já se informal e que já entrou para um sistema de formatização, né? Precisa se pensar nisso. Por outro lado, essas máquinas vêm de onde, como é que vai ser feito, sabe? Porque às vezes também vai trocar de cada 6 meses, como vão funcionar, porque os nossos faróis, dia sim, dia não, estão quebrados. E não precisa trocar. E precisa trocar de novo. A gente não tem uma informação, a gente como população não tem uma informação de como isso acontece. Mas a gente também não tem tempo de ficar indo atrás, nem na internet, nem nada. Mas passa a percepção que se tem e que tem alguma coisa anormal nesse processo. Porque não é possível que uma chuvinha de nada, uma garoa, prejudique os faróis. Eu tenho a impressão que se prejudica farol, imagina um parquímetro. Que o pessoal vai jogar tampinha de refrigerante, botar caneta, esse tipo de coisa. E, por outro lado, eu só queria completar uma coisa. Em Buenos Aires já existe um sistema de que você digitar aqui, pega fotografa o cara que estacionou na porta da sua casa, porque se estacionar e eu não chegar aqui, você vai dar uma bronca. A Beth é uma irresponsável, mas não tem como, porque não existe. Os carros guinchos não existem em São Paulo para chamar. Você chama um guincho e fala, talvez amanhã eu chego. Então, para tirar o carro que está estacionado na sua porta. E você fica lá, à mercê. Não tem sequer um marronzinho para você conseguir que multe e ele aprenda a não deixar mais o carro na sua porta. Então, por que a gente não adota esse sistema da gente poder fotografar o que está sendo feito de errado e esse cara ser multado com a sua fotografia? Porque aí você cria também uma cultura de penalização e as pessoas aprendem. Porque quando machuca o bolso, o cara aprende um pouquinho, tem um pouco de educação. Muito bem. Olha, eu quero conversar agora ela com a gerente de marketing, a Cíntia Borges Riaulon, ela que é gerente de marketing da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que vem hoje conversar conosco e falar sobre, além da prestação de serviço nas mais diversas áreas, a FEPESP também tem como destaque seus hotéis. Ô, querida Cíntia, quantos hotéis aí a FEPESP possui, hein? Atualmente a FEPESP Cíntia, você me ouve? Hotéis. 12 deles estão no estado de São Paulo. Eu estou sem o retorno da Cíntia aqui. Se ela estiver me ouvindo, eu estou sem o retorno no estúdio. Já eu converso com a Cíntia. Mas aí o parquímetro, me conta, Suzy. Olha, eu vejo de maneira muito positiva em todos os países que a gente, lá fora, a gente conhece, utiliza-se o parquímetro, acho que é muito eficiente, acho que até em termos de meio ambiente também ajuda, porque você tem menos papel, não é? Outra facilidade também que eu vejo é porque você já está ali diante do parquímetro, imediatamente você já coloca a sua moedinha, recebe o teu ticket, que te dá direito a 1, 2 horas. Eu vejo como um agente facilitador. Vejo de uma maneira muito positiva, assim. Marinho? Também vejo como de modo positivo, e até o seguinte, nem precisa ir muito longe, não. Osasco,
há 3 anos usa usa o parquímetro e funciona, viu, Beth? Pode chover. Possibilidade? Sim, pode chover. Parabéns, Osasco. Pode chover que não deixa de funcionar. Não tem como enfiar tampinha, porque realmente é uma coisa pequenininho. O único problema que eu vejo é que a questão do dinheiro trocado. Porque, por exemplo, você vai em banca de jornal perto do parquímetro, o cara não troca o dinheiro para você de jeito nenhum. Você tem que entrar num barzinho, tomar um café e tal, uma coisa assim e tal. Mas eu vejo lá em Osasco que funciona muito bem. Eu acho que é muito mais justo do que a Zona Azul. Muito bem. Agora conosco aí a Cíntia Reolon. Cíntia, você me escuta? Alô? Não? Alô? Oi, Cíntia, agora sim. Ô, Cíntia, eu gostaria de saber quantos hotéis a FEPESP possui. Então, Liliane, nós temos 14 hotéis. 12 deles estão no estado de São Paulo e 2 no estado de Minas Gerais. E com o apoio dos nossos associados e empenho de todos aqui na FEPESP, em breve vamos expandir essa rede hoteleira. Agora eu quero saber onde eles estão localizados. Vamos lá, é para os nossos associados anotarem. No estado de São Paulo, tem nas cidades de Amparo, Avaré, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Lindóia, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Termas de Ibirá e Ubatuba. E em Minas Gerais, nas cidades de Areado e de Poços de Caldas. E o que eles oferecem aí aos associados? Cada unidade tem uma característica específica da própria região, seja no serviço, na decoração, nas refeições, que todas já estão inclusas no valor da nossa diária. De modo geral, os hotéis possuem quartos bem aconchegantes, lindas vistas, piscina adulto-infantil, salão para jogos, quadra poliesportiva, playground e uma localização privilegiada em todas elas. Muito bem, agora vamos dar o caminho aí para que todos possam chegar a esses hotéis. Onde o associado encontra informações sobre os hotéis? Primeiramente no nosso site, no www.afepes.org.br/reservas, diretamente no setor de reservas, através do e-mail reservas@fepes.org.br, pelo nosso 0800, que é o 0800 771 7144. E vale a gente ressaltar que alguns dos hotéis passam pelo sistema de sorteio, mas somente na alta temporada. E a nossa dica, Liliane, programe-se, faça bons planos para a sua viagem e aproveite os hotéis da FEPESP. Um beijo, querida Cíntia, obrigada pela boa notícia. Até mais. Tchau, querida. Olha aí, gente, servidor do TJ aqui de São Paulo vai poder trabalhar em casa. Vamos discutir esse assunto? Pois é. O novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, anunciou que os servidores do Judiciário Paulista poderão trabalhar 5 dias da semana, sabe aonde? Em casa. Segundo Nalini, o importante é pensar em produtividade. Para isso, não é necessário que os desembargadores estejam em seus gabinetes, mas sim, ao invés, de trabalhar e perder tempo daí no trânsito, façam de casa. Boa ideia. Ô, Fausto Camus, quer trabalhar de casa também. A moda tem que pegar para todo mundo. Vamos convidar. Vamos saber o que pensam aqui os nossos queridos. Marinho? Olha, eu acho que é muito avançado. Em princípio, na teoria é bom sim. Na teoria você tira o pessoal para trabalhar em casa, o cara pode produzir mais, ele pode evita de pegar trânsito, de ser mais um no trânsito, né? Então, em princípio, a teoria eu acho que é boa. Agora, e a prática? Né? Eu acho que isso aí, como disse a Beth, as coisas têm que ser esclarecidas e deve-se passar por um período aí, de experiência para ver se isso vai funcionar ou não. Primeiro, porque trabalhar em casa também não é fácil, né? Não é fácil, você tem que ter disciplina, você tem que ter o seu local de trabalho, porque uma criança que passa, um telefone, um barulho e tal, você acaba, ao invés de produzir mais porque está em casa, você acaba produzindo menos ainda, né? Mas, na teoria, me parece uma boa ideia. Vamos lá, Suzy? Eu também acho. Na teoria é bacana. Agora eu quero ver na disciplina no dia a dia, porque, de fato, a gente tira o foco. É o telefone que toca, é o cachorro que passa, é o vizinho que toca a campainha. Quer dizer, é bastante complicado. Então, teria que ter alguma forma de se verificar a produtividade daquela pessoa durante aquela semana. Então, são 2 dias que ela estará em casa. Como é que fica essa produtividade? Será que realmente ela conseguiu produzir a mais? Eu, particularmente, acho muito difícil a pessoa manter a qualidade do seu trabalho no domicílio.
seria o ideal, mas acho muito complicado porque existem vários fatores que acabam atrapalhando. E parece que no cérebro fica aquela situação, trabalho é trabalho, casa é casa. Então, acho que é meio difícil realmente se conseguir uma boa produtividade trabalhando dentro da própria casa. Beth? Bem, eu tenho a felicidade de conhecer pessoalmente o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor José Renato Nalini, e a gente sempre espera que, quando a gente fala em tribunal, em assuntos jurídicos, né, a gente espera uma figura muito convencional, muito séria, muito tradicional, e ele é assim, realmente, mas ele é um homem do nosso tempo. Ele é um homem contemporâneo, ele tenta ter visões, tenta ter as ideias que ele traz, são sempre ideias do nosso tempo e modernas e avançadas. Ele teve realmente, como disse o Marinho, esse intuito de não diminuir o número de pessoas no trânsito, favorecer tudo aquilo que está atravancando. Porém, eu tenho uma reserva pessoal, não é nada com relação a ele, com o processo e tal. É que deve existir uma avaliação dessa produtividade que se diz que vai ter. Que avaliação é essa? Quem vai fazer essa avaliação? E se previamente a gente já vai ter estabelecido que produtividade é essa? Porque há pessoas, eu particularmente, não rendo em casa, não consigo render. É da minha natureza, não é porque eu sou mulher, que tenho atividades... Não é isso. Eu não rendo, eu gosto de sair de casa... E é assim que eu trabalho. Então, cada um é cada um. Tá correto? É da personalidade também da pessoa? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim como eu, deve existir algum desembargador que também precisa sair de casa. Eu não sei se vai ter essa possibilidade de avaliação e tudo mais. Eu sou um pouco temerária com relação a essa questão da produtividade. Produz mais? Talvez. Que produtividade é essa? Quem vai avaliar? E que contrapartida existirá? Né? Então, isso aí está meio nebuloso. E considerando que nós temos uma justiça extremamente morosa, e quando a gente fala em injustiça tardia, a gente está falando em injustiça, e eu tenho certeza que foi com este conceito de trazer a justiça mais próxima do cidadão, é que o desembargador Nalini pensou nessa solução, a gente vale a pena, como disse o Marinho, quem sabe um período de experiência, de tentativa, determinada. É uma experiência. Rendeu, vamos implantar. Não rendeu, tchau para a ideia. Muito bem, Nataline. Olha, eu fiquei muito feliz quando o doutor Nalini foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é uma pessoa do bem. É um homem honesto, digno, é um ambientalista, defende causas modernas, é um juiz, vamos dizer assim, que a sociedade sonha. Então, foi um ganho para a justiça paulista a presença do Nalini. Ele está trazendo aqui uma proposta que é uma tendência mundial. Existe uma tendência mundial, cada vez mais, das pessoas produzirem nas suas próprias casas. E, com tudo aquilo que já foi dito aqui, tem que ter preparo em casa. Se tiver um cachorro latindo o dia inteiro, como é que você vai produzir? Eu, por exemplo, não posso, porque eu sou cirurgião. Eu não vou montar um centro cirúrgico dentro de casa para operar meus doentes lá. Eu tenho que ter um local específico. Então, cada caso é um caso. Eu acho que tem que fazer uma experiência. É isso que foi dito aqui, uma experiência, né? E tem que cobrar o quê? Produtividade. O certo é o seguinte, vai render para a população ou vai ser pior? Se render, cada vez vai aumentando mais, quem sabe não pode experimentar até com outras instâncias. Até porque a gente já tem uma decisão que eles não trabalham na segunda e na sexta, por conta de que eles devem estudar os processos, etc, etc. E isso pode ser feito em casa. Eu temo que, sabe... A terra do jeitinho, os comportamentos. Isso aí vai, então, assim, depende do as chefe. Soluções que são. Mas as soluções que servem para outras regiões, para outros países, e que, quando são implantadas aqui, por força da nossa natureza, né, país tropical, a gente é solar, tal, possa ter uma outra conotação. Então, vale a pena ter um período de experiência, se determinar o que tipo de produtividade se espera, né, de up, que se pretende tem que melhorar, né? Para poder avaliar dentro desse período. Aí, fechado. Perfeito. Muito bem. Olha aqui, gente, eu tenho esse assunto para tratar com vocês, ainda que o comércio exterior tem pior ano desde 2000. O Brasil teve em 2013 o pior resultado no comércio externo em 13 anos, mesmo com as estatísticas oficiais aí mostrando exportações recordes de plataformas de petróleo, que, na verdade, não deixaram o país por terem sido alugadas internamente. O superávit de 2
bilhões de dólares, foi 87% inferior do que em 2012, o menor desde 2000, quando houve déficit de 731 milhões de dólares. Eu vou pedir permissão a vocês para a gente passar para a hora do ouvinte, porque eles querem conversar conosco. E aí fica essa notícia para você pensar em casa, tá? O Américo de Pompeia, Nataline, vereador, o senhor teria informação se as tarifas de metrô, trens e pedágios paulistas serão majoradas este ano? Eu acho que vai ser difícil majorar, né? Um ano de eleição, né? Se o prefeito majorar a tarifa de ônibus, ele vai apanhar na rua, né? E se o governador majorar a tarifa de metrô, vai ser também complicado. Eu acho que esse ano é um ano que vai passar batido o aumento de tarifa. É a minha impressão. A Suzy, vem para você a pergunta do Cícero Itapevi. Ele fala assim, olha, nós vivemos aí num mundo dominado pela informática, né? Tecnologia. Você poderia descrever o que é, na sua opinião, um ser humano evoluído? Bom, evoluído é bastante complexo isso, né? Evoluído em vários sentidos. Eu digo sempre que a evolução, ela está ligada a justamente o bem que você proporciona, não só a si como a outrem, né? Porque a evolução da espécie diz respeito a isso, a evolução das atitudes. A gente sempre espera uma melhora em termos de utilizarmos todos esses instrumentos que a vida nos oferece para uma melhora, seja do ambiente, seja da sociedade, enfim. E a tecnologia nos auxilia e muito. É uma pena que muitas vezes ela é utilizada de maneira indevida, mas ela não é a vilã. Ela vem para agregar. O mal está na má utilização desta tecnologia. E aí a gente fala de novo a respeito do nosso exemplo, enquanto adultos, enquanto pais, para a geração que vem a seguir. Será que a gente não fica também muito tempo, ao invés de conversar com os filhos, também lá no tablet, também nas redes sociais? Será que a gente dá o bom exemplo de sabermos usar com equilíbrio a tecnologia, não é? Então, isso eu acho que a gente tem que repensar, porque a tecnologia em si eu vejo como sendo fantástica. A sua má utilização vem, na verdade, da nossa opção, muitas vezes equivocada, errada, de usar excessivamente aquilo que a gente pode usar de maneira equilibrada, que aí a gente fala sobre a evolução. Álvaro José, do Jardim Paulista. Nataline, o senhor faz parte da base aliada dos dois últimos prefeitos paulistanos. Como é possível que ninguém tenha aí percebido nada em relação aos grandes desvios decorrentes da fiscalização da prefeitura, hein? No que diz respeito, inclusive, aos ônibus, às tarifas? Essa máfia do ISS. Isso é uma pergunta que precisa ser respondida. Tanto é que eu propus uma CPI na Câmara para investigar a máfia dos fiscais do ponto de vista de todos os governos. Sofri muito para conseguir 19 assinaturas, mas consegui. Fui contra tudo e contra todos os partidos com resistência, consegui, protocolei, e agora em fevereiro eu vou querer a votação da preferência dessa CPI para que ela passe na frente de todas as outras e a gente possa investigar às claras, sem sigilo de justiça, às claras, com a imprensa, com o povo, que diabo de máfia é essa, até onde ela foi, quem é culpado. E quem for culpado, que pague, doia quem doer, seja de que partido for. Porque roubar dinheiro público, gente, esse ano faltou remédio em todas as unidades da prefeitura o ano inteiro. Eles já roubaram de lá 600 milhões de reais, são 3 anos de compra de remédio. Isso é cadeia, é prisão perpétua, na minha opinião. Então, a nossa CPI está lá e a resposta que eu dou para o nosso telespectador, nosso ouvinte, é exatamente a investigação. Doa quem doer, não interessa. Eu não quero nem saber. Eu quero saber quem foi que criou o monstro e quem foi tem que pagar. Essa é a minha proposta. Do Tatuapé, Nataline, a Irene que pergunta, nossa querida Irene, parabéns pelo brilhante trabalho que faz em todas as áreas, especialmente aí da saúde, diz ela. Ela agradece pela atenção que sempre você dá quando ela precisa. Obrigada, viu, Nataline? Eu que agradeço. Minha obrigação. Todos que precisam. O Bete Russo, do Butantão, Marcos, pergunta, só no ano passado foram roubados quase 90 mil carros em São Paulo. Por que o Ministério Público não entra com ação aí para que o governo, então, do Estado de São Paulo, cumpra a sua função de nos dar segurança, inclusive para os bens materiais? Marcos, eu já fui vítima também. Eu acho que você está absolutamente certo. O Ministério Público realmente... Foi a mão armada ou foi... No seu caso? Foi o meu marido, né? Mas foi a mão armada. Deus me livre. Levaram o carro. Ainda bem que ele está vivo, né? Mas
Note bem, a gente está vivendo uma falta de segurança generalizada e está na hora da gente repensar tudo, né? Aquela coisa de passar limpo. Agora, eu ainda acho que a grande reserva moral da nossa sociedade é o Ministério Público. Eles têm agido de acordo com a pressão que a sociedade faz sobre eles e que eles têm fôlego para agir. Às vezes, eu até acho que a gente acaba deixando por isso mesmo. A gente faz uma queixa na delegacia, tal, consegue reaver o bem, a gente está vivo e, sabe, faz o sinal da cruz e deixa para lá. Tem medo também de localizarem a gente, né? Os ladrões localizarem. Eu acho que a gente acaba ficando temerário numa sociedade tão corrompida e tão cheia de violência. Mas você está absolutamente certo. É isso aí, esse é o caminho. Muito bem. Olha, eu tenho que começar a encerrar o programa. Meu querido Marinho, convite novamente a todos os telespectadores e ouvintes para o lançamento do seu livro. Vai ser no dia 24, da FENAC da Avenida Paulista, né? Milton Neves conta as Copas que o Brasil ganhou. É sexta-feira, portanto, dia 24, a partir das 19 horas, e nós vamos fazer esse ano, vereador, uma campanha para que a gente tenha 2 horas de programa, porque passa muito rápido, né? O que é bom Quem leva essa Copa? Quem leva? Quem leva essa Copa? Brasil leva. Opa! Ele é brasileiro, desiste nunca. Vamos lá. Suzy, querida, muito obrigada pela participação. Obrigada, eu que tenho a agradecer, estarmos aqui juntos nesse momento tão especial e também convidar todo mundo a assistir o meu programa às 14 horas, todas as quartas-feiras, na TV Aparecida, programa Família em Foco. Sempre com esses temas interessantes de família, não é? Muito obrigada pelo carinho mais uma vez. A nossa querida Beth Russo. Bem, eu que agradeço o convite. Até a próxima e um abraço a todos. Vereador Natalini. Muito obrigado, Liliane. Um prazer estar aqui com você, com os companheiros e companheiras de bancada e com aqueles que nos assistem e nos ouvem pela rádio e pela TV. Muito obrigado. E a você, o nosso carinho, o nosso beijinho. Lembrando que Gente que Fala fica por aqui, ao vivo, mas depois você pode nos assistir, nos acompanhar esse e outros programas já realizados, imperdíveis também, com muito respeito a você, ouvinte e telespectador, através da tvexito.com.br. Gente que Fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha. Um beijo a todos e até o próximo programa.